Quando compreendemos a graça de Deus, essa graça derramada de forma abundante para a vida, nós entendemos a vontade de Deus, começamos a compreender seu querer, começamos a conhecer Deus de fato. E entendermos que não se trata a nossa vida de qualquer ato de merecimento da nossa parte, mas de uma expressão de um amor tão grande, de uma graça derramada de forma tão abundante, que nós não temos qualquer merecimento, mas mesmo assim podemos desfrutar da vida de Deus. Porque Ele nos amou, porque Ele ofertou o próprio Filho para que por meio dele nós pudéssemos ser reconciliados. Mas mais do que isso, Ele nos capacitou para vivermos a sua vontade. Por isso, não podemos pensar que o pecado exerce qualquer domínio sobre a nossa vida. Lá em Romanos, no capítulo 5, Paulo falando dessa graça diz no versículo 20 e 21, a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isto aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está discutindo a questão da lei. Ele diz que quando a lei veio, ou seja, que ela foi revelada, o que aconteceu foi que ficou escancarado o nosso pecado. Mas mesmo tendo isto acontecido, a graça de Deus abundou de certa maneira, ou seja, de tamanha, de imensidão tão grande, revelando a verdadeira vida, vida que nós temos por meio dele. E essa graça é que leva ele a nos aceitar. E ele fez tudo isso para que nós pudéssemos desfrutar da verdadeira vida por meio de Cristo Jesus. Temos vida por meio de Cristo, por meio da obra que ele realizou naquela cruz em nosso favor, para que nós, arrependidos, ou seja, sem a condição, reconhecendo que nós não podemos obedecer os mandamentos, que nós não temos condições de obedecer os mandamentos, somos incapazes disso, então nós nos submetemos a ele, arrependido de uma vida que transgride quem ele é, que transgride a sua natureza, que trabalha contra a natureza de Deus. Nós, arrependidos, nos submetendo, somos feito uma nova criatura, um novo ser. Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Recebemos o Espírito de Deus que habita em nós, que derrama de forma abundante em nossas vidas dessa graça, do amor de Deus, da vida de Deus, da bondade de Deus, de quem Ele é. Nós somos feitos à imagem de Cristo para que neste mundo a gente viva como Cristo, expressando a graça, o amor, a vida de Deus, a bondade de Deus, a solidariedade, a compaixão, a longanimidade. Nós precisamos entender que a graça de Deus superabundou para que nós experimentássemos da vida de Deus. E assim o revelássemos ao mundo, manifestando o seu reino, manifestando a sua glória e sendo instrumento e expressão de quem ele é neste mundo. A gente precisa entender isso, compreender. Não se trata de religião, não se trata de regras para obedecer, não se trata de aparência, mas de expressão de toda a obra de Deus realizada em nós. Por isso nós precisamos amadurecer para revelar essa graça abundante que nos deu vida e assim, sendo luz, sendo sal nessa terra, possamos, expressando as virtudes de Deus, levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Falando das boas novas, da salvação, da reconciliação, da verdadeira vida que Deus nos dá. Que a gente possa buscar o conhecimento de Deus, buscar da sua vontade, e a essa vontade nos submetermos, de maneira que revelemos toda a obra de Deus, tudo aquilo que Ele é, na plenitude de Cristo,
Por isso a nossa jornada se trata disso, de caminhar rumo à maturidade, rumo à expressão de Cristo neste mundo. Que a gente possa nos submeter a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, recebendo da vida de Deus, expressa na graça que Ele revelou por meio de Cristo Jesus. Que a gente entenda, compreenda e que possamos viver a plena vontade de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.